Aleluia. Toda honra e glória ao nome do nosso Deus hoje e eternamente, meu irmão, minha irmã. Que coisa boa podemos cantar e adorar ao nosso Deus de verdade, em espírito e em verdade. Que coisa boa podemos, ainda que dos nossos lares, não juntos, sem fazer um coro humano. Que coisa boa poder cantar o que cantamos, que sem Ele não dá, que Ele é o único digno de receber toda honra, força e poder, glória e força e poder, que nós devemos render graças a Ele, ter uma vida cheia de gratidão por Ele. Que coisa boa, que alegria podemos afirmar essas coisas nas nossas canções. Que você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, possa encontrar essa verdade em todo o tempo. Que o mais profundo do teu ser seja impactado, transformado pela realidade do Deus vivo que habita no meio de nós a partir do seu Espírito e que nos chamou para perto de si em Jesus. Que bom que estamos juntos, que bom que estamos juntos. Quero dar boa noite para você que chegou depois do início, não pude dar uma boa noite. Infelizmente, tem quase 2 anos, 1 ano e 6 meses que eu não posso te olhar nos olhos para fazer a pergunta que a gente sempre fazia nas nossas reuniões presenciais, que era: tá tudo bem? Para reafirmar a realidade de que pode não estar bem humanamente falando, mas nele tudo está consumado, tá tudo bem. Não posso mais te olhar para ouvir a tua resposta, mas cremos que o Senhor tem nos guardado e que nele tá tudo bem. Na semana passada, eu e Ana completamos mais um ano de casados. 22 anos juntos, com mais 5 anos de namoro, são 27 anos juntos, construindo uma história de vida que a cada dia ela se torna mais bonita ainda. Mas na semana passada era um dia frio e a gente correu um pequeno risco. Pegamos o carro e fomos até um dos quiosques aqui de Cambuinhas. Como era um dia frio, a gente imaginou que estaria vazio. E foi o que aconteceu, dada a temperatura, pouca gente ao redor. Então a gente pôde ali aproveitar a paisagem de Cambuinhas, aquele quadro maravilhoso que é a praia, a beleza revelada do Criador em sua criação. E a gente estava ali feliz, conversando sobre a igreja, sobre o projeto, sobre a vida, nossa vida, a vida das nossas filhas, netas, dos nossos familiares, sobre as pessoas da igreja, sobre as famílias, sempre lembrando um nome, tendo ali um coração grato ou orando por eles. Estávamos ali muito felizes, experimentando a realidade do Salmo 19, que diz que os céus proclamam a glória do Senhor. A gente estava junto ali ouvindo essa proclamação. E ali, enquanto a gente conversava, um rapaz entrou no quiosque para vender alguns óculos escuros. Muitos vendedores ambulantes fazem isso, vêm para a praia de Cambuinhas ou ficam andando pela areia com seus comestíveis e bebidas, ou andam com canga, com roupa de banho e óculos, chapéu. Eu estava de costas para a entrada, então eu não vi ele chegando, mas a minha reação foi imediata. E eu queria muito agora dar o testemunho de como eu reagi bem, de como eu conversei com ele, como eu ajudei com seus produtos, como eu dei atenção a ele, como eu me interessei pela vida daquele homem, mas não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu. Rapidamente eu agradeci e disse que a gente não estava interessado. A gente continuou conversando, eu e Ana, mas nosso semblante mudou. Eu sei que o dela mudou. E depois de alguns minutos, talvez no máximo 2 minutos, a conversa cessou e nós falamos um ao outro, né? Por que a gente não ajudou ele? Por que a gente não deu atenção a ele? E sem conseguir ficar em paz, eu me levantei ali, saí do quiosque, botei a máscara, saí do quiosque e olhei ao redor para ver se eu vi o rapaz e o chamava de volta para ver os seus produtos, para dar uma atenção, mas já não o vi mais, já não pude vê-lo mais. Então, nosso almoço de aniversário de casamento terminou feliz, a gente terminou muito feliz e agradecido a Deus pela oportunidade de estarmos ali celebrando os nossos 22 anos de casados, mas saímos com aquela sensação de que a gente perdeu a oportunidade de fazer o bem. Também na semana passada, não no sábado, mas no domingo, na nossa reunião,
A gente finalizou uma pequena série de mensagens sobre gratidão. Na semana passada nós meditamos especificamente sobre a gratidão que devemos ter pelas pessoas. Sobre como a gente deve ser grato pelo simples fato delas serem imagem e semelhança do Criador, mas também porque nós fomos formados pelas pessoas, sobre como as pessoas são importantes na nossa vida, como nós somos seres comunitários e que precisamos dar atenção às pessoas. E eu fiquei pensando essa semana sobre a inconsistência da minha vida, do meu ser. Por um lado, o conhecimento da importância das pessoas, mas por outro lado, uma reação que não se adequa a esse consentimento, a esse sentimento, esse conhecimento, né? Eu não fiz por maldade, não foi nenhuma reação pensada ao rapaz. De forma nenhuma pensei que ele estava sendo inconveniente, que ele estava atrapalhando o nosso momento de casal. Não deu nem tempo, não fiquei chateado, não fiquei com raiva. Foi uma reação muito rápida. Algo que está programado da gente, pelo menos está programado em mim. Programado por esse mundo complexo que a gente vive. A gente tem diversas experiências que moldam a forma como a gente vê o mundo. Durante toda a vida temos experiências maravilhosas que moldam a nossa alegria no mundo, mas também temos experiências que não são tão boas, algumas delas muito difíceis. E essas experiências mais duras vão nos tornando programados para evitar o outro, para se afastar do desconhecido. Talvez em nossa vida algum desconhecido tenha falado mal com a gente quando nós pedimos alguma informação. Em alguma viagem, passando por alguém, pedimos uma informação e fomos maltratados. Talvez algum desconhecido tenha nos atendido mal em alguma loja, quando a gente era pequeno. Talvez o primeiro pão que seu pai te pediu para comprar, que nosso pai pediu para comprar, nossa mãe pediu para comprar, a gente tenha sido mal atendido. Aquele momento difícil de estar sozinho na rua, tendo que fazer troco, ler o troco, e aí, sendo mal atendido, aquilo forma algo em nós. Talvez algum desconhecido tenha passado de carro por nós e gritando, porque talvez a gente não tenha prestado atenção e atravessado a rua na frente dele, enfim. Aos poucos a gente vai sendo preparado para evitar os outros, porque muitas das nossas experiências com os outros não foram tão boas. Quando, na verdade, eu e você deveríamos estar nos preparando todos os dias para encontrar o outro. Eu e você deveríamos estar sendo preparados diariamente para ter oportunidades de encontrar o outro. Na verdade, nós deveríamos estar pedindo a Deus todos os dias por oportunidades de encontrarmos pessoas. E com qual objetivo? Fazer o bem. Simplesmente fazer o bem, como o Senhor nos ensina em sua palavra. Em diversos textos de sua palavra, o Senhor nos ensina a fazer o bem. Eu quero ler alguns deles aqui, talvez conhecidos já do teu coração. Provérbios 3, 27. Não te furtes a fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Isaías capítulo 1, verso 17. Aprendei a fazer o bem. Olha que frase. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Olha que texto. Romanos 12, 17. Não torneis a ninguém mal por mal. Não responda com mal porque você foi maltratado. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Todos os homens. Gálatas 6, verso 9. Não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. 2 Tessalonicenses 3, 13. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Finalmente, Tiago 4, 17. Dentre tantos textos, alguns textos que eu trouxe hoje à noite para nos lembrar desse convite do Senhor. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Diversos textos nos orientando, nos desafiando a viver essa realidade de fazer o bem. Fazer o bem a todas as pessoas. Por que então a gente deve fazer o bem? Por que fazer o bem? Em primeiro lugar, porque é um mandamento. Mandamento de Deus, como nos textos que nós acabamos de ler. Deus nos instruiu, nos ensinou,
nos dirigiu a termos uma vida que faça o bem. Em primeiro lugar, porque é um mandamento. Eu e você devemos fazer o bem. Mas é um mandamento porque flui de um Deus que é o nosso exemplo. É um mandamento porque vem de um Deus que é o nosso exemplo. Nós não devemos fazer só porque é um mandamento, mas porque Ele é o nosso exemplo. Deus é Deus de bem. Deus é Deus do bem. Deus faz o bem. Deus faz o bem, como Ele revela nesses textos. Primeiro no texto de Jeremias, quando fala do retorno do cativeiro. Jeremias 32, a partir do verso 37 até o 41. Deus se revelando como aquele que faz o bem. Diz assim o texto: Eis que eu os congregarei de todas as terras, para onde os lancei na minha ira, no meu furor e na minha grande indignação. Tornarei a trazê-los a este lugar e farei que nele habitem seguramente. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Dar-lhe-eis um só coração e um só caminho para que me temam todos os dias, para o seu bem e bem dos seus filhos. Que delícia ler esse texto que revela quem é o nosso Deus. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de que lhes fazer o bem. E porei o meu temor no seu coração para que nunca se apartem de mim. Alegrar-me-ei por causa deles e o que? Lhes farei bem. Plantá-los-ei firmemente nesta terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Deus se revelando como aquele que faz o bem ao profeta Jeremias, através do profeta Jeremias. E mais à frente, já aqui os apóstolos falando sobre Jesus, a revelação física de Deus, ali no capítulo 10, a partir do verso 36, dizendo: Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos, Jesus Cristo. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o quê? O bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus andou por toda parte fazendo bem e Deus se revelou através do profeta como aquele que congregaria todo o povo novamente para lhe fazer o bem, para lhe fazer o bem. Nós devemos fazer o bem não somente porque é um mandamento, mas porque é um mandamento que revela quem Deus é e quem nós somos chamados a ser nele. Devemos fazer o bem porque nós somos filhos do Deus que faz o bem. Como filhos e filhas que amam ao seu pai, que aprendem com o pai e com a mãe como viver, tendo eles como exemplo de vida, de reação, de atitude, nós devemos amar a Deus, olhar para Ele, para quem Ele é, para aprendermos como devemos viver. Eu e você devemos olhar para Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, para aprendermos quem devemos ser. Tê-lo como exemplo para nossas vidas. E o exemplo de Deus revelado nesses textos que nós acabamos de ler, do Pai e do Filho, é aquele que faz o bem. Jesus andou pela terra fazendo o bem. Ele veio pregar o evangelho da paz, dizer que o reino de Deus estava presente, convidando os homens ao arrependimento e dando sinais de quem ele era. E um desses sinais muito claros foi que ele andou pela terra fazendo o bem, curando cegos, coxos, curando oprimidos pelo diabo, libertando, restaurando, multiplicando o pão para o faminto, o peixe para o faminto, declarando perdão ao pecador, à pecadora. Jesus andou fazendo bem pela terra. E nós somos convidados a fazer o bem porque somos irmãos de Jesus, como o presbítero Bettini gosta tanto de dizer. Nós devemos fazer o bem porque é um mandamento, mas porque Deus faz o bem. E Ele é o nosso exemplo e nós somos os seus filhos. Nós devemos fazer o bem porque devemos imitar a Deus. Devemos imitar a Deus. Mas nós também devemos fazer o bem
Porque nós queremos agradar a Deus. Queremos fazer Deus sorrir com as nossas vidas. Preste atenção, meu irmão, minha irmã. Deus já sorri conosco o tempo todo porque Ele nos olha através de Jesus. Nós não vamos aumentar o sorriso de Deus para conosco por causa das nossas boas obras, assim como nós não vamos diminuir o sorriso de Deus para conosco por causa das nossas más obras. Porque aqueles que são de Jesus, aqueles que receberam a Jesus, foram justificados por Jesus, o Pai nos olha através de Jesus e da obra completa de Jesus. Então, nós não aumentamos nem diminuímos o amor de Deus por nós, mas não é bom agradarmos a quem nós amamos? Não é bom nós agradarmos a quem nós amamos? Então veja o que o autor da carta aos Hebreus nos ensina nesse verso tão especial do capítulo 13. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz, Deus se alegra. Não negligencieis a prática do bem, porque Deus se alegra com isso. Não deixe de fazer o bem, porque Deus se alegra com isso. Então, nós devemos fazer o bem porque é um mandamento. Nós devemos fazer o bem porque nós devemos imitar a Deus, que Ele é a fonte do bem, nosso maior exemplo, mas nós também devemos fazer o bem porque nós queremos agradar ao nosso Deus, porque nós o amamos. Fazer o bem agrada ao nosso Deus, ao nosso Pai. Eu quis agradar a Ana saindo com ela no nosso aniversário de casamento. Eu quero agradar a Ana constantemente e ela quer me agradar. Por quê? Porque nós nos amamos. O nosso amor mútuo nos leva a querer agradar um ao outro. E eu sei que essa é a experiência de todos nós. Nós queremos agradar a quem nós amamos. Então, meu irmão, minha irmã, você ama a Deus? Você verdadeiramente ama a Deus? Quer agradar a Ele porque o ama? Então faça o bem a todos, o tempo todo. O tempo todo. Nós nascemos num mundo mau, como disse no início da mensagem, na introdução, um mundo caído, um mundo onde homens e mulheres que são imagem e semelhança do Criador se desviaram, pecaram e se afastaram desse Deus Criador de todas as coisas. E é nesse mundo que nós crescemos, é nesse mundo, na cultura de um mundo caído que eu e você aprendemos a viver em sociedade. É nesse mundo caído que nós somos programados para nos afastarmos uns dos outros. Então, fazer o bem no mundo caído, preste atenção nisso, fazer o bem em um mundo caído não vai ser sempre fácil. Na verdade, eu penso que fazer realmente o bem, se interessar pelo outro, pelo bem-estar dele, sem querer nada em troca, sem esperar nada em troca, vai ser sempre difícil, vai demandar constantemente luta pessoal para mim e para você. Uma coisa é fazer o bem ao outro esperando uma resposta desse ato, esperando algo em troca. Como os políticos fazem em época de eleição. Aparecem nas comunidades, prometem mundos e fundos, dão dinheiro nas comunidades mais carentes para construir a laje de alguém, reformar a casa de alguém, reformar os brinquedos da pracinha da comunidade. Mas fazem tudo isso porque esperam o voto em troca. E eleitos nunca mais aparecem para se importar com aquelas pessoas. Só nas próximas eleições para fazer tudo novamente. Fazer o bem ao outro pelo simples fato de fazer o bem vai demandar luta interna. Vai demandar luta interna com o nosso tempo, com o nosso dinheiro. Se eu fosse ajudar aquele homem do nosso exemplo, no dia do nosso aniversário de casamento, aquele homem que nos abordou no quiosque, eu certamente iria perder algum dinheiro. Eu não precisava de óculos escuros. Muito provavelmente ele não devia estar vendendo aquele óculos muito barato, porque é dali que são poucas as vendas e ele precisa fazer o seu dinheiro ali. Eu ia ter que lutar para me desapegar do dinheiro para ajudá-lo. Fazer o bem. Se tivesse feito o bem naquele momento, eu precisaria me desapegar do dinheiro, o que seria uma luta. Desapego da minha parte. Como aqueles da nossa igreja sabem, nós temos um projeto social que atende a mais de 40 crianças. Nós queremos fazer o bem a essas crianças e a essas famílias sem receber nada em troca, a não ser
as suas vidas próximas a Jesus, andando no caminho de Jesus, andando com Jesus e recebendo e externalizando então em suas vidas a vida de Jesus e tudo aquilo que a vida de Jesus transforma naqueles que o recebem. É isso que a gente espera em troca, mas não esperamos nada em troca para nós. E esse fazer o bem para essas crianças demanda dinheiro nosso. Demanda tempo, demanda dedicação, demanda interesse, demanda abrir mão de algum descanso, por exemplo, para estar lá com eles, demonstrando interesse por suas vidas. Simplesmente pelo fato de estar lá, ouvi-los, abraçá-los e olhando nos olhos, mostrar interesse por aqueles pequeninos seres humanos que Deus colocou no caminho da gente para formarmos o caráter de Cristo. E fazer o bem com todas as lutas é o que é esperado de nós. As lutas são esperadas de nós, como diz aqui o apóstolo Pedro. 1 Pedro, capítulo 2, no verso 20. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isso é grato a Deus. Fazer o bem nem sempre vai ser fácil, pelo contrário, o que a Bíblia nos revela nesse mundo caído e na sua cultura, numa cultura em que o individualismo é o que vale, em buscar em primeiro lugar o meu e muito depois, se for pensar no outro, deixar alguma coisa para ele, em um mundo como esse, fazer o bem vai demandar esforço e vai gerar em nós luta constante. Então, meu irmão, minha irmã, resumindo, nós devemos fazer o bem, porque é um mandamento de Deus na sua palavra, porque queremos imitar ao Pai, porque queremos agradar ao Pai, mesmo que isso demande esforço de nossa parte, fazemos o bem porque é um mandamento, porque queremos imitar ao Pai, porque queremos agradar ao Pai, mesmo que isso demande esforço de nossa parte. Como eu comentei no início da mensagem, somos programados a nos afastarmos do outro. O mundo nos forma de maneira que nós nos fechamos em nós mesmos e em nossas famílias, evitando ao máximo nos expormos ao outro. Meu desejo essa noite, então, é iniciar uma reprogramação da nossa mente. E esse é o chamado de todo cristão. Nos transformarmos pela renovação, pela reprogramação das nossas mentes, como Paulo fala em Romanos capítulo 12. Eu sei que você deseja fazer o bem. Eu estou apenas nos lembrando de algo que nós já sabemos. Deus nos chama a vivermos as boas obras que Ele preparou de antemão para que andássemos nela, como Paulo fala em Efésios capítulo 2. Mas, meu irmão, minha irmã, preste atenção. Nós precisamos nos reprogramar para isso todos os dias. Depois daquele evento da semana passada, daquele encontro, eu e Ana passamos a colocar em nossas orações diárias um pedido parecido com esse aqui que eu vou ler para você. Senhor, nos ajuda. Se hoje aparecer diante de nós alguém vendendo alguma coisa, alguém pedindo alguma coisa, não nos deixa responder sem pensar com a programação do mundo em nós. Nos ajuda a responder com calma, com a tua programação em nós, com a tua palavra em nossos corações. Nós passamos a orar diariamente com isso. Diariamente. Porque nós precisamos quebrar a programação do mundo nas nossas vidas e colocar um software novo, um programa novo, para vivermos como Deus nos chama a viver. Que eu e você possamos, então, fazer o bem a todos, em todo o tempo. Que possamos ser embaixadores de Cristo no mundo caído, que nos afasta uns dos outros. Você ama a Deus? Você vibra com aquilo que Ele fez e faz na sua vida? Você entende para onde você iria sem Ele? Tem o coração grato pelo que Ele fez em Jesus por você? Você consegue ver a dimensão do que Ele fez por você, entregando por você a vida do próprio Filho, para que você tivesse paz com Ele eternamente? Se você tem essa dimensão, não há outra resposta. Faça o bem a todos.
a todos. Mesmo que custe algo, mesmo que você não vá ter nada em troca, nem mesmo um obrigado, faça o bem a todos. Se reprograme para isso. Se reprograme diariamente, inclua nas tuas orações o pedido para que Deus te transforme e te dê uma nova forma de ver a vida e te prepare para esses encontros que Ele há de te dar com tantas pessoas que podem passar pela sua vida. Que você esteja preparado não para reagir imediatamente se afastando, mas para reagir a partir de Cristo e do Espírito que habita na sua vida para se aproximar como doador, como doadora de bem, do bem. O presbítero Dalmo compartilhou hoje na sua pastoral, na pastoral que ele escreveu, o presbítero Dalmo compartilhou uma experiência da sua vida que muito me impactou. Eu trouxe um exemplo meu que foi uma reação inadequada e eu quero trazer uma reação adequada. O presbítero Dalmo estava em visita de trabalho. Você que nos assiste, que não é da comunidade, o Dalmo ele é vendedor de alimentos, de carnes e frios e diversas coisas. O Dalmo enche o carro dele, vai rodando pela sua rota, nos clientes que ele já conhece, estabelecimentos que fazem comida ou que vendem e revendem aquilo, e vai vendendo e vai fazendo o seu trabalho. E na sua visita dessa semana, ele encontrou um cliente bebendo e desanimado. O cliente, inclusive, dizendo que já tinha tomado veneno em outra oportunidade porque a vida não valia a pena. Nosso irmão Dalmo, então, programado pelo Espírito, não se afastou, não respondeu no automático, não apenas foi ali vender os seus produtos. Ah, tá bom, você quer o quê então essa semana? Não, Dalmo se interessou por aquele homem, não foi embora. Falou de Jesus para aquele homem. Disse das maravilhas que Jesus fez na sua própria vida e terminou orando por aquele homem. Que bem maior nós podemos fazer ao outro do que levar a mensagem do Evangelho até ele. Dizer que Deus o ama, independente de sua vida, do que ele tem feito ou do que está acontecendo. Dizer que Deus o ama a tal ponto que deu seu próprio filho por ele, mostrando a importância que a pessoa tem para o seu Criador. Jesus morreu por você, você é importante. Foi isso que o Dalmo fez. Foi isso que o Espírito Santo programou no coração do Dalmo para que ele pudesse responder com amor, com bondade e não se afastando daquele homem. Que eu e você então possamos imitar o Dalmo, assim como ele tem imitado a Cristo. Que essa semana então eu e você possamos nos programar um pouco mais para essa realidade. Que eu e você possamos nos preparar para fazer o bem a todos. Que eu e você possamos nos preparar e pedir a Deus oportunidades, porque Ele dará. Ele dará. Pode ser que seja alguém batendo na sua porta pedindo algo. Atenda, compartilhe com a pessoa o que puder, financeiramente falando, mas principalmente compartilhe vida, bondade, esperança, compartilhe Jesus com essa pessoa. Pode ser de outra forma, que seja alguém familiar para você, que seja alguém da sua casa, da sua família, talvez alguém que more com você, alguém que está com você todos os dias, mas que você não tem aproveitado as oportunidades para fazer o bem. Então, essa semana, aproveite as oportunidades que Deus vai te dar. Mais ainda, crie oportunidades para fazer o bem. Uma palavra de esperança, uma palavra de conforto, uma palavra de amor, uma palavra de compreensão, de incentivo. Basta uma palavra para fazer um bem enorme em algumas situações. Faça o bem, porque é mandamento, porque queremos imitar a Deus, porque queremos agradar a Deus, mesmo que isso nos custe algo. E tenha certeza de uma coisa: o bem que você faz ao outro fará um bem enorme para você mesmo. O bem que você faz, que fazemos ao outro, faz um bem enorme para a gente mesmo. Então, seja um portador de boas novas. Faça o bem a você mesmo, fazendo bem ao outro na sua vida. Que possamos ser embaixadores de Cristo, fazendo o bem em todo tempo, em todo lugar, a todas as pessoas. Em nome de Jesus. Vamos orar? Bendito seja o teu nome pela tua palavra, Senhor. Nós queremos ser parecidos contigo, nós queremos te agradar, nós queremos te obedecer, ainda que isso nos custe algo, Pai. E nós queremos fazer o bem porque
fomos alvos do bem do Senhor a nós, fomos alvos do amor do Senhor a nós, e hoje a nossa vida é completamente diferente porque o Senhor nos amou, nos deu a Cristo e nos fez um bem imensurável que nós não temos a dimensão completa do que o Senhor fez conosco, Pai, e para conosco. Então nós queremos responder da mesma forma com o bem. Nos faz pessoas do bem, portadores de boas novas o tempo todo, portadores de palavras gentis, doces, incentivadoras, carinhosas, acolhedoras, compreensivas. Mas vai além, Senhor, faz a gente mexer no bolso, no tempo, faz a gente mexer naquilo que muitas vezes é o nosso conforto, para que o bem seja feito ao outro, para que a nossa vida, toda ela, não somente os nossos recursos financeiros, mas ainda eles também, mas muito além, a nossa vida como um todo, os nossos dons, talentos, que o nosso tempo, que tudo isso seja instrumento do Senhor para fazer o bem. Dias difíceis que nós vivemos, Senhor, de tanta discórdia, que nós não sejamos contados como aqueles que semeiam discórdia, mas muito pelo contrário, que sejamos contados como aqueles que semeiam um bem e finalizam e encerram toda a discórdia. Em nome de Jesus, nos ensina a fazer o bem, para que o Teu nome seja glorificado na nossa vida e que, fazendo bem ao outro, possamos experimentar a plenitude de sermos humanos verdadeiros, verdadeiramente humanos, aqueles que foram criados à sua imagem e semelhança, o Senhor que é o Deus que faz o bem. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Deus te dê graça, te encha com o Espírito dele para que você seja doador de bondade por onde você for. Essa semana. Em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus. Fique com Deus. Que o Senhor te dê uma excelente semana. Amém.